pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sardinhas no Caribe, o podcast para sardinhas que querem se dar bem no mercado financeiro. E hoje nós vamos falar sobre um conceito que talvez vocês até possam ter ouvido falar, mas talvez eu acho que falte um pouquinho de teoria, e se é isso que está faltando, Flávio Conde vai trazer hoje para vocês. Flávio, como é que você tá? Como vai, Beto? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigada, Flávio. Bom, eu quero, antes da gente entrar nessa ideia de tempestade perfeita, porque eu acho que ela super cabe para o momento que a gente passou ou está passando, né? Enfim, eu quero primeiro que você se apresente, Flávio. O que você faz, o que você come, o que você bebe, para você ter todo esse conhecimento que você tem e que você vai compartilhar com a galera hoje. Tá, vamos lá. Eu sou analista de investimentos com CNPI faz 30 anos. A vida inteira eu fui analista de investimentos, principalmente de ações, montando carteiras para pessoa física, para private, para gestor, visitando a empresa, olhando olho no olho, conhecendo a fábrica, analisando o balanço, fazendo conta, pensando, refletindo, para ajudar principalmente a pessoa física, a comprar as melhores ações e ter um rendimento, seja em ganho de capital, seja em dividendos, bom ao longo do tempo. Boa! E hoje você está aí na Levante, né, Flávio? E que parte que você está cuidando aí? Então, na Levante, eu tenho duas séries. Eu tenho Melhores Ações, que é uma série mais de longo prazo, e eu estou lançando uma série nova chamada High Alpha, que é uma série mensal, sai todo último dia do mês, e é uma série com as top 7 ações do mercado. Ah, show de bola! Agora vamos lá, né, Flávio? Durante esses 30 anos que você está atuando aí como analista no mercado, você já viu de tudo, né? Você já viu as mais diversas crises, você já viu o mercado subir, mercado cair, mercado andar de lado, mercado, assim, mostrando indecisão do que vai fazer. E aí que eu quero que você traga um pouquinho sobre isso, se você quiser trazer um pouco do histórico do que foi o nosso mercado nesses últimos anos e o porquê talvez a gente está vivendo nesse momento uma tempestade perfeita na nossa Bolsa de Valores. Então, vamos lá. O termo tempestade perfeita, para todo mundo ficar na mesma página, é quando várias coisas negativas ocorrem simultaneamente no exterior e no Brasil. Então, são coisas ruins na parte macroeconômica, na parte fiscal, política, geopolítica, ao mesmo tempo, na Ásia, Europa, Estados Unidos e Brasil. E aí derruba o preço das ações e acaba se tornando um ótimo período para se comprar. Historicamente, esse termo surgiu, começou lá na década de 90, quando México, Brasil e Argentina deram calote na dívida. Depois teve 97, 98, 99, foi a primeira crise mundial, que foi dos tigres asiáticos, que todo mundo acompanhou e derrubou os mercados. Depois veio Rússia, Brasil e Argentina de novo. Aí a gente teve a crise muito conhecida da maioria de 2008, a crise do subprime nos Estados Unidos, que desencadeou uma crise em vários mercados financeiros e derrubou o preço das ações, coisa de 50% em 2, 3 meses. Aí teve de novo agora, e essa realmente todo mundo viveu, que é a crise da pandemia, que derrubou todos os mercados. Empresas que estavam indo muito bem tiveram suas ações caindo 50%, 60% em 2, 3 meses. Nesses períodos, a gente precisa manter a calma, olhar lá para frente e ver que a tendência é melhorar. E nesses períodos, a gente vive ótimas oportunidades de compra, ao contrário do que a maioria imagina que são períodos ruins. Na verdade, são períodos bons para comprar e esperar a alta. Você sabe, Flávio, que geralmente... Agora eu até acho que o mercado, ele
Eu sinto isso mudando um pouco nos novos investidores, mas eu vejo que por muito tempo o investidor ele sempre foi o curupira, né? Aquele pé trocado, tipo o pé virado. Quando o Sim, mercado está sim. subindo, todo mundo quer entrar comprando. Quando está caindo, todo mundo quer sair vendendo. E aí bate um desespero. Muita gente agora já está falando que, poxa, bolsa, nas últimas semanas ela estava em queda, e aí, consequentemente, com uma perspectiva, quando a gente olha os juros futuros ali já acima de 7, 8%, quando você olha juro longo batendo lá na casa dos 10%, e aí muita gente já começa a falar assim: caramba, Bea, mas eu acho que então agora é o momento da gente diminuir a exposição em bolsa e começar a ir para o cenário de renda fixa. E aí eu penso, será mesmo? Será que é para tudo isso? Será que esse estresse que a gente passou nessas últimas semanas é para tudo isso, Flávio? Eu acho que não é para tudo isso. Realmente, o cenário deu uma piorada. É Uhum. inegável, porque antes a gente estava vivendo no Brasil juros de 2, 3%, com uma inflação de 5, 6. Não fazia sentido ficar na renda fixa, todo mundo foi para a bolsa. E você tem 100% de razão quando você diz que o investidor está mais maduro. Não tem mais aquela de vender quando está caindo e comprar quando está subindo. O investidor brasileiro está muito mais maduro. É um conjunto de profissionais ajudando no amadurecimento, pessoas como você, que tem podcast, lives com especialistas orientando desde todo dia. Isso é muito importante e esse conjunto de profissionais ajudou o mercado a ficar mais maduro. E as pessoas também não entram mais naquela do poker de all-in. Ou coloco tudo ou não coloco nada. As pessoas aprenderam a dividir seus investimentos de longo prazo em várias caixinhas. Então, tem a caixinha de bolsa. Se a pessoa é muito jovem, essa caixinha pode ser maior, porque a pessoa só vai usar o dinheiro com 60 anos na aposentadoria. Então, a pessoa de 20 anos tem um apetite a risco muito maior do que uma pessoa de 50 anos, que já precisa estar pensando na aposentadoria aos 65. Então, o mercado está todo mais maduro e, com isso, as crises estão sendo menos dramáticas. Sim, você sabe que a B3 ela divulgou alguns dados, né? Acho que foi no início desse ano e ela divulgou agora novamente uma pesquisa de um perfil dos novos investidores que estão entrando na Bolsa de Valores, porque a gente está quase batendo em 4 milhões de CPFs em bolsa, né? Isso, E teve uma entrada muito grande no ano passado, em 2020, ali nos meses de março, abril, maio, e que foram períodos muito críticos. Então, o que eu vejo, que era isso que você estava falando agora, é que as pessoas entenderam a importância de você entrar quando ninguém está querendo o mercado. Ninguém, eu digo que a gente tem uma pressão vendedora muito maior, porque existe uma preocupação sobre um cenário, né? E quando a gente fala da questão da pandemia, o cenário até então era um cenário relativamente incerto, apesar de que a gente sabia que tudo isso uma hora teria que se resolver. Toda crise tem um início, tem um meio e tem um fim. Porém, cada crise é diferente uma da outra. Então, a gente teve uma crise diferente lá do subprime, nós tivemos uma crise que a gente viveu, acho que basicamente só aqui no Brasil, que foi lá de 2011 até 2015, 16, que nós tivemos uma bolsa meio que caindo em doses sim, homeopáticas, meio é de verdade. lado, sem saber o que fazer. E aí a gente viu essa que foi extremamente rápida. Nós tivemos uma das quedas mais rápidas que a gente já teve no mercado. No mesmo tempo, a gente se recuperou rapidamente, né? Só que aí, depois que a gente se recuperou, que tudo subiu, nós chegamos a bater mais de 130 mil pontos, a gente caiu para 116, 117 aí nesses Isso. últimos dias, e aí vem a preocupação, e é aí que eu quero trazer de novo esse conceito da tempestade perfeita e te perguntar quais são esses fatores que você disse que tem que ter não somente aqui no nosso cenário Brasil, mas também em outros lugares do mundo, que podem estar convergindo para esse cenário que a gente está vivendo agora ser um cenário de oportunidades. Ótima pergunta. Então, vamos lá. Na China, o crescimento, ao invés de ser 9%, deve ser 8% esse ano. Aí tem gente que às vezes sai vendendo China e eu falo, vem cá, 9, 8 e 9 é a mesma coisa.
Sim. Então, mas o que aconteceu na China, que é mais importante para o mundo e para o Brasil, é que houve uma bolha de preço de commodities. Vamos pegar a commodity metálica mais negociada, que é o minério de ferro. No começo da pandemia, ele estava $90 a tonelada antes da pandemia. Veio a pandemia, caiu só para 80, subiu, voltou para 90, bateu o mês passado $230, muito alto. Aí o governo chinês, que apesar de ser um governo autoritário, é um governo muito responsável com o equilíbrio econômico do país, o governo emitiu uma nota criticando as pessoas que estavam especulando exageradamente com commodities metálicas. Aí o preço do minério caiu de 220 para 140 e hoje está em torno de 150, que, como você viu, é muito melhor do que os 90 de antes da pandemia. Então, na verdade, no caso da China, ela tirou um pouco da gordura excessiva. Vamos para os Estados Unidos, que é mais importante ainda, que é quem manda no mundo. Os Estados Unidos, ele teve, vamos pegar a Bolsa de Tecnologia, foi de 4.000 pontos há 4 anos atrás para 15.000 pontos, ou seja, multiplicou para quase 4 vezes. E isso daí foi, em parte, por conta dos juros quase zero. O juro americano hoje é entre 0 e 0,25, e o 10 anos, que equivale ao nosso tesouro, tesouro direto, os 10 anos deles está entre 1,20 e 1,40, que é muito pouco. Só que Sim. o Fed está sendo pressionado a aumentar os juros em 2022, porque a economia americana voltou a crescer, vai crescer esse ano 6,5%. Então, não é que os Estados Unidos vai piorar, é que o Fed vai começar a aumentar paulatinamente os juros, de 0,25 para meio, aí daria Sim. 6 meses para 0,75. Quer dizer, o dinheiro vai continuar muito barato, só que os investidores americanos, eles estão... É um termo que eles usam, que é o seguinte: fique na festa mais perto da porta. Ou Sim. seja, fique comprado, mas a hora que começar a cair, fuja. Sim. Então, existe um temor nos Estados Unidos que o nível da Bolsa americana está muito alta. Uhum. Então, eu fico olhando os juros do Fed, e amanhã, coincidentemente, vai ter o seminário anual de Jackson Hole nos Estados Unidos, fico olhando para ver os sinais. Então, nos Estados Unidos e na China, você tem um cenário um pouco menos positivo. Não é que você tem um cenário negativo, você tem um pouco menos positivo. E aí, Europa e Japão vão a reboque. E você Sim. tem a pandemia com essa variante Delta preocupando. Ou seja, a gente sabe que a pandemia está no fim, mas a gente também percebe que ela não é totalmente acabou tudo, não precisa mais. A gente vai ter que ter segunda dose, terceira dose, vai usar máscara, mas a economia vai voltar. E no Brasil, então, primeiro a gente vê que o exterior deu uma piorada. Seria Sim. tempestade perfeita no exterior, tudo ao mesmo tempo agora. E no Uhum. Brasil coincidiu, a gente bateu 130.000 pontos em junho. A partir de junho, o presidente Bolsonaro começou a criticar muito o voto impresso e começou todos os problemas na política. Então, ele ficou contra o STF, teve a CPI do Covid e pedido de impeachment do Moraes. Dia 7 de setembro vai ter manifestações. A parte política, que estava mais ou menos acalmando, piorou bastante. E ele também Uhum. perdeu a liderança na pesquisa de intenção de voto para o Lula para 2022. Então, a parte política deu uma boa piorada. E toda Uhum. semana ele acaba dando alguma declaração negativa. Até então, os investidores estavam relevando.
A hora que ele começou a falar que não vai ter eleição em 2022 se não tiver voto impresso, isso foi em junho, o Uhum, estrangeiro começou a tirar o dinheiro, porque tem uhum. um limite. O mercado, as pessoas têm um limite no que elas ouvem dos políticos. O mercado sabe que as empresas ficam, os políticos vão. Sim, e eu Então, acho que um ponto também é sobre essa questão do próprio comportamento do investidor estrangeiro, né? Porque nós aqui no Brasil acostumamos praticamente com crises políticas, com cenários isso, adversos, com declarações que teoricamente podem chacoalhar muito o nosso mercado. Porém, quando a gente fala do investidor estrangeiro, se não sei se a gente vai ser a ponta final de um carry trade, ou enfim, que eles vão colocar a grana aqui, o prêmio precisa ser interessante, o prêmio ele até está subindo, mas não sei se ainda isso. é o suficiente para manter eles aqui diante de tantas incertezas, porque nós temos eleições no ano que vem, nós temos todas essas declarações que têm estressado um pouco o mercado, e também tem, acho que, os próprios dados econômicos, né, Flávio? A gente está vendo os índices de inflação têm batido né, alguns recordes de alguns meses, né? Então a gente teve isso, por exemplo, agora para julho, se eu não me engano, desde 2002, foi o maior índice que a gente teve. E, então, eu não sei se isso está dentro desse seu contexto, né, de todo esse receio da Exa nossa bolsa. exatamente. Você está corretíssima. A outra perna da tempestade no Brasil é econômica, porque por mais que a gente estava todo mundo olhando a reabertura da economia, então você viu, o próprio Stuberg falou, olha, a gente no verde comprou ações em junho, julho, esperando a reabertura da economia. Só que a inflação disparou demais, a crise hídrica também teve impacto em tarifa de energia elétrica e, então, o que o Banco Central fez? Mudou de postura e falou, eu vou aumentar mais os juros. Então, a expectativa passou a ser 7,5% de Selic para o fim do ano, a 10% ao ano, que é uma taxa muito atraente para a pessoa física. É bom para quem tem carteira diversificada, é ótimo os juros irem para 10%. Só que tudo isso formou uma tempestade perfeita que jogou a bolsa até 116 mil pontos, como você falou. Uhum. O outro lado, em seguida desse, é o seguinte: eu acho que agora todo mundo que está ouvindo o podcast entendeu o que é a tempestade perfeita, a gente conseguiu qualificar, né, Bia? O que no Brasil, Estados Unidos e China está impactando. Sim. Então, realmente preocupa. Mas a gente tem a parte boa. O que é a parte boa, além da saída da economia voltando a andar bem? As empresas se adaptaram muito bem à pandemia e agora, no segundo trimestre, o resultado de 80% das empresas de capital aberto foram muito bons e acima do esperado. Então, como eu disse uma parte da nossa conversa, a gente, quando compra ações, a gente compra empresas. E as ações, elas são afetadas pela política e pela tempestade perfeita só no curtinho prazo, mas nos próximos anos a gente nem vai lembrar mais. Ai, Então, Flávio, eu queria te dizer que eu sempre tento trazer isso para as pessoas, porque às vezes, principalmente quando a gente que acaba produzindo conteúdo, às vezes a gente é, compartilha alguma posição que a gente está adotando naquele momento. Então, poxa, fui lá, comprei um pouco de Banco do Brasil, comprei um pouco de B3, e aí eu fui colocando algumas coisas, e algumas coisas eu compartilho com as pessoas. E todo mundo assim, caramba, Bea, mas o negócio só cai. E eu digo, gente, é que é ruído de curto prazo. isso. Não tem muita coisa favorecendo nesse momento, mas eu estou pensando realmente no longo prazo. Algumas pessoas, algumas empresas, né, pensando em dividendos, outras realmente pensando num crescimento, mas pensando que, olha, tem um estresse um pouco maior. Ele não vai ficar nesse nível. A gente sempre pode ter algum estresse, mas num nível tão alto quanto esse que a gente está vivendo agora, eu acho que é temporário. Então as coisas elas tendem a melhorar se a gente olhar um pouquinho essa questão do cenário macro, né? E aí que eu te pergunto, né, Flávio, quando a gente olha para a nossa bolsa de valores, você acha que tem ainda boas oportunidades diante de todos esses fatos que você trouxe? Porque, como você falou, 80% das empresas entregando resultados muito bons,
a bolsa estressada por conta de outros motivos, e essas empresas que entregaram resultados bons e que algumas devem continuar entregando resultados positivos, estão aí às vezes dando bandeira, assim, a um preço muito mais atraente quando tinha a bolsa a 130 mil pontos. Como que você está enxergando esse momento do mercado? Então, eu concordo totalmente com você e eu digo o seguinte, enquanto você estava falando, eu estava pensando, tem pelo menos 20 empresas, pelo menos, que eu olho a diretoria, olho o setor, olho a estratégia, olho o resultado de 2019, 20 e 21, porque é importante os últimos três resultados, porque mostra o quão ela está saindo bem ou mal. Olha o preço que ela está em bolsa e fala: olha, se eu precisar sair daqui, ir para Marte, voltar daqui a 10 anos, essas são as 10 empresas, as 10, 20 empresas que eu posso comprar, posso deixar para os meus três filhos tranquilo. Porque daqui a 10 anos elas vão estar aí, é que nem você, né, Bia? Você comprou B3, comprou Banco do Brasil, o Barsi, por exemplo, comprou IRB, ele tem também Braskem. Quer dizer, eles estão comprando, você está comprando o Stuberg, o Barsi, a gente está comprando empresas duradouras, que é o que o Warren Buffett faz e descobriu muito antes de todos nós, a gente nem era nascido há 60 anos atrás, e estava lá o Buffett comprando empresas sólidas, perenes, que vai estar aqui daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos a gente vai voltar Itaú, Ambev, Vale, Petrobras, B3, Banco do Brasil, Marisa, Via Varejo, vão estar aí. Pode ser que tenham se fundido com alguém daqui a 100 anos, podem ter adquirido, mas vão estar aí porque são as empresas vencedoras. E o Sim. ruído que você falou, a gente nem vai lembrar mais. Sim, são Esse empresas que passaram pelas mais diversas crises, né? Elas passaram ruído, pelos mais diversos governos, direita, isso. esquerda, qualquer coisa que for, crises que afetaram só o Brasil, crises que afetaram o mundo inteiro, e elas tiveram esse poder de se reinventar, se recuperar, muitas vezes quando precisaram e de maneira muito rápida, e estão aí no jogo, né, Flávio? Agora, sobre essa Então, questão, quando a gente olha para a nossa bolsa, é claro que eu acho que devem ter setores que estão mais ou menos descontados, alguns negócios mais e outros menos. Pelo que eu entendi, estamos vivendo uma tempestade perfeita. Tudo parece que está muito feio, mas quando a gente olha para o preço das coisas na nossa bolsa de valores, está muito bonito. tá. Então, basicamente, o que eu entendo seria um momento interessante para procurar oportunidades. Quando a gente fala de oportunidades, não vou te pedir ações, nomes específicos, mas tem alguns setores que você acha que eles realmente estão descontados na nossa bolsa de valores e que tendem a ver uma melhora, talvez pensando aí nos próximos meses, nos próximos anos, talvez olhando o cenário macro ou a própria capacidade das empresas, né? Entendendo que nem sempre a nossa. Você pode ter análise top-down ou bottom-up, mas enfim, você vai estar olhando a empresa em si. Tem algum setor que você acha que se destaca nesse momento? Então, eu acho que tem alguns setores que estão muito bem. Eu acho que o varejo do brasileiro, as empresas líderes que estão na Bolsa, são empresas muito, muito boas, que são empresas boas na parte física e na parte digital. Ou seja, por mais que a digital cresça, eles nasceram da física, conseguiram ir para a digital, estão indo muito bem. O varejo brasileiro, infelizmente, a gente tem uma quantidade enorme de pessoas que não consomem por falta de renda, por falta de estudo, por falta de emprego. É uma tristeza, mas é a verdade. Então, eu acredito que o Brasil vai melhorar. Eu acredito que daqui a 10 anos o Brasil vai estar melhor ainda, as pessoas vão estar melhores, as famílias, as rendas, o estudo, a saúde. Eu gosto muito do setor de varejo
brasileiro, eu acho que as empresas que estão na Bolsa são as campeãs e continuarão sendo campeãs daqui a 10, 20 anos. Um caso bom de falar é da Hering, que foi comprada pelo Grupo Soma e vai melhorar ainda. O Grupo Soma são várias empresas do varejo. Eu acho Sim. também um setor que começou a vir para a Bolsa, virar mais daqui para frente, ter um futuro muito, continua, ter um presente ótimo e um futuro melhor ainda, que é o agronegócio. O Sim. agronegócio brasileiro, estruturalmente, ele tem uma vantagem competitiva enorme. O nosso custo de produção de terra é muito pequeno e o mundo precisa de alimentos, e o Brasil tem área para plantar, tem área, tem tecnologia, tem semente, tem tudo o que precisa, e eu acho que é um setor que vai continuar a ir muito, muito bem. Você E é sabe um que o fala. setor agro, realmente, a gente tinha pouquíssimas empresas, a gente tinha 2 ou 3, talvez um pouco mais, voltadas, algumas até eram mais para terras em si, do que, por Sim, exemplo, agora algumas que vendem sementes e grãos, que a gente está vendo entrar agora na bolsa, mas não é engraçado, mas é meio óbvio, na verdade, quando a gente olha para o nosso país e a gente vê o período de crise que a gente está vivendo, quem acaba muitas vezes segurando as pontas de tudo isso acaba sendo o agro, ele acaba indo muito bem, quer queira ou não, as pessoas elas não vão parar de comer, elas não podem parar sim, de se alimentar e acaba tendo uma demanda muito grande. E a gente tem uma potência muito grande, né? Então, alguns dados, se eu não me engano, era de 2018, 19, não sei como tá esses dados, mas quase metade ou mais da metade do nosso PIB, quando a gente exportava na nossa balança, você tinha sim, o agro ali no meio do negócio. é Então, verdade. basicamente, a gente tem um peso muito grande nisso, né, Flávio? É verdade, você tem toda a razão. E um terceiro setor que eu continuo gostando muito é o setor exportador de commodities metálicas, e também tanto de aço como de minério, e também como de celulose. Nesses três setores, o Brasil tem uma vantagem competitiva enorme, porque a gente tem os menores custos de produção de minério, de aço e de celulose, e empresas muito grandes. Algumas, como a Vale e a Suzano, são empresas gigantes. A, Sim. a Gerdau também, aí do Sul, é uma empresa gigante, é uma multinacional. Então, esse setor eu acho que vai continuar na vanguarda, vai continuar crescendo bem, gerando emprego, pagando impostos, investindo, crescendo. Você repara que essas empresas, a cada 2, 3 anos, terminam um ciclo de investimentos de bilhões de dólares, e elas já anunciam outro ciclo de outros bilhões de dólares. Então, eu acho que é um baita setor que o Brasil vai continuar muito bem. E quando a gente fala de minério de ferro, ainda nós temos, acho que um dos minérios de ferros mais puros, vamos dizer É assim, e que é o que verdade, tem sido qualidade. demandado muito pela China, né? Então, se a gente Bem acha que, colocado. poxa, a China tem um objetivo, né? Quer ser uma das maiores potências mundiais até 2030. Para isso, Isso. ela faz muitos investimentos, principalmente em infraestrutura. Você tem uma demanda um pouco maior por essa questão de minério de ferro, de aço, e nós temos essa vantagem, não só como você falou, né, de ter boas empresas aqui com uma boa capacidade, mas também pela qualidade do material que a gente consegue mandar para eles. Só que, é claro, muita gente fica com certo receio, né, Flávio, por conta dos ciclos das commodities e tudo É, mais. Isso a gente tem que acabar ficando um pouco atento. Porém, quando você olha a Vale, ainda assim ela consegue gerar muito caixa, e além dela ter crescido muito nesses últimos anos, ela deve, pelo que eu dei uma olhada ali também, contribuir para a carteira da galera que coloca dividendos na carteira, né? Porque ela estava com sim. caixa gigantesco e ela deve começar a distribuir um pouco desse resultado, né? Sim, você lembrou muito bem. Ela vai se transformar numa empresa geradora de caixa, porque não só ela está gerando muito, como ela não precisa mais investir tanto, e também se desfez de alguns negócios. E então ela continua
tem o ciclo das commodities, a gente sabe que vai e volta e que a China é o principal vetor de crescimento disso daí, mas elas vão continuar e se a gente olha 10 anos atrás, 20 anos atrás, elas multiplicaram por 2, 3 vezes o valor de mercado. Isso aí. Flávio, eu queria dizer o seguinte: esses 30 minutos eles passaram voando e foi sensacional esse episódio. Eu preciso dizer que, como é gostoso conversar com uma pessoa que entende muito mais do que você, que tem um conhecimento sobre o mercado e experiência mesmo, e que consegue agregar tanto para mim e também para quem ouve, né? Então eu realmente queria agradecer você ter aceito esse convite de conversar com a gente. Eu espero que você volte mais vezes, porque foi brilhante esses 30 minutos que você conseguiu trazer conceito de tempestade perfeita, um pouco de cenário macro do que é o que está acontecendo em cada um dos cantos do mundo e como que a gente deveria estar enxergando a bolsa de valores. Eu queria deixar esses últimos minutos, se você quiser trazer alguma mensagem para o pessoal, tá com você. Obrigado. Olha, é recíproco. Eu fiquei positivamente surpreso com seu preparo. Eu já conversei com várias pessoas que fazem um trabalho parecido com o seu e você ficou no topo. Você está de parabéns, realmente você é muito inteligente, além de simpática e bonita, é muito inteligente e bem preparada. Então, para mim, foi ótimo e que sorte aí dos seus seguidores de ter uma pessoa tão bem preparada e que provavelmente também convida outras pessoas interessantes. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, falar que a gente está lá na Levante com os nossos quase 50 mil assinantes. A Levante é uma casa que a pessoa paga um pouquinho para receber um monte de relatório, live, recomendações de investimentos, desde tesouro direto até criptomoeda, principalmente ações. A gente também tem um grafista muito bom, o Henrico, a gente tem também a Fernanda de criptomoedas, e eu estou lançando uma nova série, a High Alpha. Eu convido você, Bea, e as suas sardinhas do Caribe a serem clientes meu e da Levante. Boa. Flávio, eu queria realmente agradecer mais uma vez. Queria dizer, eu não paguei para o Flávio falar isso, gente. Pode parecer? Pode. E é Não, de verdade, não tô jeito brincando. nenhum, né? E outra, nada aqui foi combinado. A gente Não, falou, o que é o assunto? É esse, mandamos ver. o papo flui, né? Bom, pessoal, todos os links que vão dar acesso para vocês, para o pessoal da Levante, para o conteúdo do Flávio, eu vou deixar aqui na descrição para quem está assistindo aqui no YouTube. Obrigado, Se Bea. não, vocês podem procurar também nas redes sociais. Flávio, você tem rede social? Você tá no Instagram? Eu estou no Instagram, é flavioconde.levante, Uhum, e eu estou também no YouTube da Levante, e sim. eu tô no Telegram, no Melhores Ações e no High Alpha. Eu sou muito ativo, principalmente no Telegram, que as pessoas conseguem ler na sala de aula, no trabalho, no ônibus, no carro, e eu sou muito conciso, eu vou direto ao assunto, é para comprar ou é para vender, por causa disso, 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 e bola para frente. Boa. Então, pessoal, podem procurar o Flávio aí nas redes dele também, se vocês quiserem continuar consumindo o conteúdo dele. Eu agradeço todo mundo que nos acompanhou durante esse tempo que a gente esteve aqui e eu vejo vocês então no próximo episódio do Sardinhas no Caribe.